Pois bem, prosseguindo, agora na página 113, ainda no ano 1530, a Confissão de Augsburgo. Bom, então observe, a Europa está sob ameaça de guerra. Os turcos estão começando a atacar partes da Itália, os turcos estão atacando. Né? Os europeus têm que se unir, né, a ele, tá bom? Então o que eles vão fazer? Eles vão propor uma paz para que eles possam lutar juntos contra os turcos. Né? Bom, o ano é 1530 da era cristã. O imperador Carlos V, que teoricamente era o imperador do reino de Deus, fazendo cumprir Apocalipse 20, sendo, portanto, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, acabou por abandonar a Igreja-mãe, entre aspas, né, que é a Igreja Católica, e simpatizar com as filhas rebeldes, que eram as protestantes. Em 21 de janeiro de 1530, o imperador precisava defender o reino de Deus, vou colocar entre aspas aí, dos turcos, e precisava decidir qual igreja iria, entre aspas, abençoar a batalha, porque a Igreja Católica mandava sempre um padre, né, a ele poder orar, porque Deus iria dar vitória. Bom, coloquei aí como exemplo um trecho como os luteranos retratam essa aliança de paz. Tá bom? Peguei um trecho literal dos luteranos. Eles dizem: consequentemente, o imperador convidou os príncipes e representantes das cidades livres do império para discutir as diferenças religiosas da futura dieta, na esperança de superá-las e restaurar a unidade. Está fazendo um debate doutrinário, né? De acordo com o convite, o eleitor da Saxônia pediu aos seus teólogos de Wittenberg que preparassem um relato sobre as crenças e práticas nas igrejas da sua terra, ou seja, aquelas regiões da Alemanha que tinham adotado o protestantismo. Uma vez que uma exposição de doutrinas conhecida com o nome de Artigos de Israbash tinha sido preparada no verão de 1529. Tudo que parecia ser necessário agora era uma exposição adicional a respeito das mudanças práticas introduzidas nas igrejas da Saxônia. Tal exposição foi por isso preparada por teólogos de Wittenberg, e visto que foi aprovada no encontro em Torgau no fim de março de 1530, é chamada comumente de Artigo de Torgau, assinada por 7 príncipes e pelos representantes de 2 cidades livres. A confissão imediatamente adquiriu importância peculiar como uma declaração pública de fé. Bom, é claro que eles vão, de alguma maneira, atingir os anabatistas, não? Porque nós estamos vendo que as igrejas anabatistas existiam por toda a Europa. Nesse momento, um grupo de católicos, um exército católico estava lá destruindo os vales dos valdenses. Isso era muito conhecido, claro, desses luteranos, né, que estão ali junto com o imperador e com o papado. Eu separei alguns artigos desses artigos de Torgau. O artigo 9º diz: do batismo se ensina que é necessário que por ele se oferece graça, que também se devem batizar crianças, as quais pelo batismo são entregues a Deus e a ele se tornam agradáveis. Por essa razão se rejeitam os anabatistas, os quais ensinam que o batismo infantil não é correto. Não? Aí falou, o anabatista está falando de valdenses e diversos nomes que eles usavam. O artigo 10º da Santa Ceia. Da ceia do Senhor se ensina que o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo estão verdadeiramente presentes na ceia sob a espécie do pão e do vinho, e são nela distribuídos e recebidos. Por isso também se rejeita a doutrina contrária. Nem citou os anabatistas, mas sabemos que eram os anabatistas. Ou seja, aqui era a visão luterana. A visão luterana
É a mesma católica disfarçada. A visão católica é que a pessoa que vai comer o pão, ela, ela, se ela mastigasse, ela feria o corpo de Cristo. Por isso eles não mastigam até hoje, eles botam na boca e engolem. Tá bom? E, acreditando que é realmente a carne de Cristo, que ocorre essa mudança que eles chamam de transubstanciação. E o vinho se torna realmente o sangue de Cristo. E Lutero, ele já fez uma pequena mudança. Ele disse que realmente o pão é a carne de Cristo, só que você sente o gosto do trigo, mas é a carne de Cristo que você está comendo. Ele chamou isso de consubstanciação. Da Igreja Católica era a transubstanciação. O pão e o vinho se tornam a carne e o sangue de Jesus. E se você beber, você sente o gosto. Se você comer, você deveria sentir o gosto, só que ninguém sente. Aí o que Lutero fez? Vamos criar uma variação da heresia. Então ele criou a consubstanciação. O pão, quando o sacerdote ora, se transforma na carne de Cristo, mas os elementos continuam do trigo. Por isso que você não sente o gosto. É essa a explicação. É essa a variação da heresia, tá ok? Sobre a Santa Ceia. Bom, separei também o artigo 16, da ordem política e do governo civil. Da ordem política e do governo civil, se ensina que toda autoridade do mundo e todos os governos e leis ordenados são ordenações boas, criadas e instituídas por Deus. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Nós acreditamos diferente. Acreditamos que Deus, vamos dizer, toda autoridade que se levanta é autorizada por ele. Desde o imperador romano, todas as autoridades é autorizado por ele. Se Deus não permitir, as pessoas não se desenvolvem, né? Tá bom? Então, são autorizadas por Deus. Alguns, infelizmente, são maus. Mas nós não acreditamos que elas são instituídas por Deus. E o que eles estão dizendo lá é que o imperador é instituído por Deus. Não era. O imperador, o governador, o nobre de uma determinada região, eles não eram instituídos por Deus. Essa era, na verdade, uma forma de manipular o povo e manter o domínio sobre o povo, porque o povo tinha que olhar para o rei e dizer, foi Deus que colocou ele lá. E isso não é verdade, tá bom? Então, ele está afirmando aqui que foram criadas e instituídas por Deus. E isso o rei aceita, o imperador vai aceitar. Por isso que o imperador é simpatizante dos luteranos também, não. Vocês foram colocados aí por Deus. Não? E agora eles estão questionando, diante do imperador também, as doutrinas católicas. Não? Com certeza eles perderam esse debate, como perdem hoje. Tanto que os luteranos já pediram para voltar para a Igreja Católica. Foi em 2011 um pedido oficial. Em 2017, eles assinaram um acordo com o papado. E existe um projeto da Igreja Católica para 2025 deles unirem todas as religiões. Os luteranos estão preparadinhos. Eles já até pediram, solicitaram ao papado. E provavelmente colocaram um papa do maior país protestante do mundo, que é os Estados Unidos. Esse papa, sendo americano, vai facilitar essa união. Vai facilitar essa união. Enquanto nós estamos aqui trabalhando, pregando o evangelho, estudando, eles estão trabalhando nesse projeto satânico que envolve, com certeza, o anticristo. Esse projeto que eles estão da união das religiões, tudo isso é um projeto que prepara o mundo para o anticristo. Bom, então, repetindo, criadas e instituídas por Deus, diziam os luteranos, e que cristãos podem, sem pecado, ocupar o cargo de autoridade, de príncipe, de juiz, proferir sentença e julgar segundo as leis imperiais e outras leis em vigor,
punir malfeitores com espada, fazer guerras justas. Essa é a questão que eu venho falando com vocês, essa doutrina organizada por Agostinho de Hipona da guerra justa. Veja que onde nós estamos, nós reencontramos essa doutrina. Esse aqui é um texto luterano, não sou eu que estou comentando, não. É um texto luterano. Guerra justa, o que era? Por exemplo, eles estavam fazendo o que eles entendem ser uma guerra justa, perseguir os valdenses lá nos vales. Nesse momento, acabamos de falar da perseguição aos valdenses, e vão perseguir nos anos seguintes. E prossegue, combater, estamos na página 114 agora, comprar e vender, fazer juramentos requeridos, outra coisa que os anabatistas não aceitavam, né? Fazer juramentos requeridos, possuir propriedades, casar e etc. Aqui são condenados os anabatistas, os quais ensinam que nenhuma das coisas supramencionadas é cristã. É mentira, né? Os anabatistas não falavam sobre casar. Mas, por exemplo, guerras justas, fazer juramento, e principalmente o que eles falam aqui significa uma ligação entre o Estado e a Igreja. A Igreja luterana, ela era ligada ao Estado. Era como se fosse, por exemplo, ligada ao prefeito do Rio de Janeiro. Tá bom? E com certeza, se você pensar nesses políticos do Brasil, você pode saber que esses imperadores aqui, esses homens, eles eram provavelmente piores do que os prefeitos e governadores hoje. Estou falando em geral. Porque esse mundo aqui era um mundo muito violento. Tanto que tem lá o padre Zwinglio, nesse momento ele está em guerra contra os católicos, nesse momento ele está matando o católico. Nessas batalhas, até que em 1531, ou seja, em um ano, no ano seguinte, nós estamos estudando o ano 1530, no ano seguinte, acaba que no meio da batalha, ele enfrentou um católico melhor do que ele, que matou ele. Então, mais uma vez, eles citam os anabatistas. Eu coloquei aí o site luterano, é um site interessante para vocês visitarem. Se vocês verem lá, eles comentam sobre oração pelos mortos, falam que isso é normal. Dizem também lá que é normal luterano ser maçom. Está oficialmente lá no site deles. Eu mostrei para vocês que foram a maçonaria, né, que iniciou a reforma protestante. Toda esse movimento que está sendo feito na Europa, dos protestantes tomando uma parte da Suíça, uma parte da Áustria também está entrando na confusão, uma parte da Alemanha, e vai começar na França também. Isso é tudo trabalho da maçonaria. Lutero, eu mostrei para vocês, ele foi protegido por um príncipe maçom. São tudo maçons que estão por trás dessas pessoas. Eu ouso dizer que Lutero, Calvino, Zwinglio, essas pessoas, Melanchthon, Farel, elas são todas bonequinhos nas mãos da maçonaria. A maçonaria, irmãos, ela é o grande satanismo. Por quê? A maçonaria, ela vem dirigida por judeus que se dizem descendentes de Davi e que querem se assentar no trono de Davi. E pela profecia bíblica, quem vai fazer isso é o anticristo. Então a maçonaria, na verdade, ela é um governo que prepara o mundo para o anticristo, e um governo de judeus cabalistas. Você pode pesquisar na internet a Cabala e a Reforma Protestante. Então, um governo cabalista que é uma heresia que surgiu dentro do meio judaico. Então eu ouso dizer que Lutero, Calvino, esses indivíduos, eles são todos bonecos nas mãos da maçonaria. Os séculos seguintes vai provar isso. Os séculos seguintes vai provar isso.